Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Muito bom dia para todo mundo. Estou gravando este vídeo na sexta-feira de manhã, depois da vitória do Grêmio 2-0 para cima do São Paulo. Como é bom acordar depois de uma vitória do Grêmio. Os torcedores do Grêmio sabem disso e já começo desejando uma boa sexta-feira para todo mundo. Este vídeo é para falar um pouquinho sobre a vitória do Grêmio, mas também para destacar um jogador que não sozinho, evidentemente, mas que mudou o momento do Grêmio totalmente desde a chegada dele. Então esse vídeo é para falar sobre isso. Sempre lembrando que os Grêmios vistos de fora que eu gravo por aqui são uma visão muito mais da Tatiana torcedora do Grêmio do que da Tatiana que acompanha o Grêmio como setorista e tal. Porque não estou no dia a dia do clube lá em Porto Alegre, mas acompanho o Grêmio à distância. Inclusive esse jogo contra o São Paulo ontem foi meia-noite aqui da Espanha, então deu para pelo menos acompanhar, porque se o jogo é 2 da manhã e tal, aí complica, aí tem que deixar para ver no dia seguinte. Mas estou aqui para falar sobre esse jogo e aí sempre, antes de mais nada, aquele pedido para vocês, se inscrevam aqui no canal, deixem o like, comentem e também avisar que já dá para ser membro aqui do canal, que vocês têm acesso antecipado aos vídeos que eu publico por aqui. Então, ali onde tem para se inscrever, aqui embaixo, também tem para ser membro do canal. Então, se você curte, se você está interessado, aperta ali para ser membro do canal. E agora, vamos lá, vamos falar sobre essa vitória do Grêmio. O Grêmio venceu, e isso aí era uma coisa que nos últimos tempos a gente diz, não todo dia, não todo pós-jogo do Grêmio. Então, pro torcedor gremista é sempre um dia diferente quando a gente pode dizer que o Grêmio venceu. O Grêmio fez 2-0 no São Paulo em um jogo maduro, um jogo no qual o Grêmio mostrou uma autoridade que fazia muito tempo que a gente não via, no qual muitas peças de forma individual e algumas surpreendentes se destacaram. E claro, o trabalho do Mano Menezes, a gente tem que dizer que ontem ele foi muito bem planejando esse jogo contra o São Paulo, que era uma partida importantíssima para o Grêmio, jogando em casa de novo, precisava vencer na Arena. Alertando já que este vídeo é a visão do Grêmio dessa história, então sinto, mas não vou falar da parte de São Paulo. Até porque o ponto aqui nesse vídeo nem é tanto falar sobre o jogo, mas sim sobre, para mim, o jogador que tá mudando esse momento do Grêmio. Então, primeiro trazer que o Grêmio venceu o São Paulo, 2-0, uma vitória muito importante para subir na tabela. O Grêmio agora é 11º colocado, tá a 2 pontos do São Paulo, inclusive, que é o 8º. O objetivo do Grêmio é seguir subindo. Finalmente o Grêmio respira no Campeonato Brasileiro depois de passar por momentos muito complicados. O Mano conseguiu encontrar uma forma de fazer o time ser mais competitivo em jogos importantes, como foi esse jogo contra o São Paulo. O Grêmio ainda tem muitas carências, tem muitas coisas para melhorar, mas é muito positivo dentro de um elenco que tem muitos jogadores no departamento médico, ver que as peças que o Mano está escolhendo para utilizar nesses jogos estão entregando, né? No jogo contra o São Paulo, por exemplo, a Muso, que vive um grande momento e que o torcedor do Grêmio meio que se surpreende, porque a gente já não esperava muita coisa do Amuso, a gente não sabia nem exatamente o que ele podia oferecer para o Grêmio, e de repente o Amuso ressurge, e eu acho que o nome do jogo, além, é claro, do Carlos Vinícius, o Vini da Pose, que marcou os 2 gols, sem dúvida é o Pavon, que entrou e mudou o jogo pro Grêmio, né? Com a lesão do Alisson logo no começo do jogo, o Pavon teve que entrar. Outro jogador muito contestado pelo torcedor, que não se imaginava que poderia fazer o jogo que fez, e foi importante para essa vitória do Grêmio. Acho que de individualidades a gente pode destacar vários, né? O Edenilson, que é sempre esse cara muito contestado, fez um bom jogo. Acho que as características do Edenilson não são exatamente as que o Grêmio precisa e que pode encontrar num William, que está no departamento médico, mas ele está entregando. No momento, a Muso que surpreendeu, o Pavon, talvez o Amuso e o Pavon tenham feito o melhor jogo deles desde que eles chegaram no Grêmio, e realmente são surpresas, porque o torcedor já não esperava muito desses jogadores, inclusive 2 muito contestados. Os reforços que encaixaram, né? Marcos Rocha, Noriega e o próprio Carlos Vinícius, o Vini, que ele quer ser chamado de Vini, então o Vini do Grêmio, que ontem marcou 2 gols, um de pênalti e o outro foi um gol em que ele lê a movimentação da zaga do São Paulo e consegue se infiltrar e ficar livre para fazer o gol depois do chute do Amuso, inclusive.
É um jogador que tem faro de gol, né? O Carlos Vinícius passou mais de uma década na Europa, um jogador que teve aí suas dificuldades, mas ele tem gol, ele é um centroavante, ele é um cara de faro de gol, né? E dentro da área ele oferece o que ele oferece, que foi ser esse gol pro Grêmio aí, então um jogador que também muito importante pro Grêmio no que resta de temporada, porque o problema, acho que são muitos os problemas do Grêmio, e aí já vou entrar no jogador que eu quero falar. Defensivamente, acho que são muitas as baixas, as lesões, mas o Mano vai encontrando soluções quando os problemas vão aparecendo. O Grêmio não tinha o Kahneman para esse jogo, mas conseguiu o Wagner Leonardo e para mim o Noriega, que é uma grande surpresa das contratações que o Grêmio fez, e fez boas contratações. No ataque, com o Braithwaite lesionado, é tudo um Carlos Vinícius, e ele estava fora nos últimos jogos também por uma lesão, então é importante que esses jogadores que o Mano vai aproveitando agora vão entregando nesse momento. Mas para mim o jogador que mudou o que o Grêmio poderia ter sido sem ele e o que o Grêmio é com ele foi o Arthur. O Arthur é um jogador fora de série, né? É um jogador que talvez entre Grêmio e Grêmio a gente não tenha visto o melhor Arthur, e talvez entre Grêmio e Grêmio o Arthur não tenha se encontrado. Mas ele foi o Arthur do Grêmio lá na Libertadores, na última Libertadores do Grêmio, e agora ele volta a ser o Arthur do Grêmio, que é um jogador que pode gostar mais ou menos do jogo dele, mas ele tem a capacidade de dominar o jogo. O Grêmio hoje não tem mais o problema de não conseguir controlar as partidas. O Grêmio hoje não tem mais o problema de faltar um cara para receber a bola ou para passar a bola. Porque o Arthur é esse cara. O mapa de calor do Arthur, desde que ele chegou ao Grêmio, é simplesmente em todos os lugares do campo. Porque ele é o cara que dá o passe, mas ele é o cara que se apresenta para receber o passe. E isso faz toda a diferença, porque é um cara que sabe ler o jogo muito bem, que consegue se movimentar e estar à disposição para isso, e que faz o Grêmio ter segurança e tranquilidade, que era coisa que o Grêmio não tinha há muito tempo. Ter um jogador como o Arthur dentro do contexto do jogo do Grêmio, que não é um jogo totalmente dominador, totalmente propositivo, mas que tem momentos que precisa fazer isso, é uma tranquilidade absurda. E acho que o Villasante seria o cara para compor com o Arthur, o Cuéllar pode ser esse cara, mas o Dodi nesse momento tá sendo esse cara, e aí eu acho que combina bem, né? O Dodi destrói, o Arthur constrói. E a construção do Arthur, ela tá dando muito ao Grêmio. Eu fui olhar os números só do jogo contra o São Paulo. O Arthur acertou 50 dos 54 passes que ele deu no jogo. Isso é uma média de 94% de acerto no passe. Só que no campo do adversário, o Arthur acertou quase 100% dos passes, 97%. Então isso dá ao Grêmio a possibilidade de jogar ali. Porque antes a bola tinha que chegar com muito mais velocidade, agora a bola pode chegar com mais qualidade, porque ela tá mais ali, e ela tá mais ali com segurança. Então o Arthur dá realmente muito ao Grêmio, assim, ele acertou 8 dos 10 passes longos, é um cara que tem muita qualidade com a bola. Nesses 6 jogos que ele fez com o Grêmio no Campeonato Brasileiro, o Arthur tem 94% de acerto no passe. Ah, mas isso aí é porcentagem. Não, isso é segurança, isso é tranquilidade, isso é controle para um time que não tinha isso. Não tinha, o Grêmio não tinha isso. E voltou a encontrar no Arthur isso. E só no terço final, a porcentagem de acerto do passe do Arthur no terço final do campo, ou seja, mais perto da área adversária, ela é mais elevada. Então ele é um cara que quando ele se aproxima da área do adversário, provavelmente ele vai acertar o passe que ele vai dar. Isso dá muita tranquilidade, porque a bola vai chegar. Então o Grêmio consegue atacar melhor com o Arthur. O Grêmio defende melhor com o Arthur, porque tem mais a bola. Ele sai para construir a jogada lá de trás também. E o Grêmio ataca melhor com o Arthur, porque tem um cara com um passe qualificado ali. Tomara que o Arthur continue estando fisicamente bem, para o Grêmio poder contar com ele daqui até o final da temporada, porque isso pode fazer com que o Grêmio tenha aspirações maiores do que as que teve até agora. Porque as aspirações do Grêmio até agora eram vamos brigar para não cair. Com o momento que o time tá vivendo, dá para aspirar alguma coisa a mais, né? A gente pode querer alguma coisa a mais. Eu acho que para querer alguma coisa a mais, o Grêmio vai precisar, sim ou sim, contar com o Arthur. Então, tomara que ele consiga ficar fisicamente bem daqui até o final da temporada, que a gente está vendo o Arthur em um grande nível, porque o Grêmio com o Arthur é outro Grêmio. E o Arthur no Grêmio volta a ser o Arthur que a gente viu no Grêmio lá atrás. Então, acho que esse casamento aí, esse reencontro tá funcionando
e pode ainda render frutos melhores do que se imaginava lá atrás, quando o Arthur chegou e quando o Grêmio estava na situação que estava. Então, vamos ver o que isso pode render, mas enfim, um bom momento para o Grêmio, que pode pensar algo mais do Campeonato Brasileiro, caso consiga se manter nessa regularidade desse momento, com todo mundo que está entregando o máximo, porque senão realmente a situação fica muito complicada. Mas de momento o torcedor do Grêmio respira. E respira mesmo, se vocês chegaram até aqui no vídeo e ainda não estão inscritos, não deram o like, não comentaram, sempre aquele pedido. E se, claro, se você é gremista, que tá por aqui, que eu sei que os gremistas estão por aqui, manda esse vídeo para mais gente, para mais gremistas, que eles possam vir aqui conhecer o canal e saber que de tanto e tanto tempo o Grêmio Visto de Fora aparece por aqui, que depois desse jogo contra o São Paulo, o Grêmio não poderia não estar aqui no canal. Então, nesta sexta-feira, volto a falar de Grêmio e com essa boa notícia que é a gente entrar no fim de semana. Domingo tem o Bahia, atenção, Dona Clara Albuquerque, Bahia perdeu pro Vitória no Clássico, Bahia é melhor time que o Grêmio, Bahia é favorito contra o Grêmio, mas a gente vai tentar, Dona Clara Albuquerque, então atenção que domingo tem Grêmio e Bahia. E vamos ver o que vai ser do Grêmio daqui até o final da temporada, mas para quem vivia numa angústia, sem respirar, o Grêmio respira, e eu digo de novo, muito por causa de ter senhor Arthur Melo no comando desse meio de campo do Grêmio, que contratação. Ainda bem que o Arthur voltou. Tomara que ele consiga se manter nessa regularidade que ele tem mostrado nos últimos jogos, que vai ser importantíssimo pro Grêmio, tanto agora para a reta final da temporada como pro ano que vem. Beijo para vocês e volto daqui a pouco, daqui a algumas horas, com mais vídeo para vocês. Beijo.